Então, a tese, né, tem como título o método para análise e interpretações de teorias físicas em um contexto de subdeterminação formal e experimental. É a defesa de tese de doutorado, feita por mim, no programa de pós-graduação em filosofia da Universidade de Brasília. Então, eu começo fazendo uma apreciação do contexto, ou seja, as minhas motivações, né? As minhas motivações que vão levar à apresentação dos objetivos de uma maneira mais contextualizada. Então, a ideia é que as teorias físicas são propostas, né, inicialmente, com base interpretativa ainda instável e plurifacetada. Então, elas vão tateando para que se possa chegar em algum momento a uma possível a um possível conjunto minimal de interpretações. Não vou dizer nenhuma, isso aí, claro, uma é o nosso sonho, isso nem sempre pode ser o caso, né? Mas pelo menos um número reduzido à medida em que a teoria vai se desenvolvendo. Então, isso aqui é uma expectativa que os físicos, em princípio, têm. Essa filtragem, né, de possibilidades interpretativas da teoria, ela evidentemente guarda uma relação com a parte experimental da teoria, né? Ou seja, com aquilo que estabelece a relação entre a teoria e o mundo. Então, evidentemente, algumas abordagens são eliminadas, ou algumas interpretações são eliminadas, porque elas não geram resultados experimentais adequados. Mas pode ser que, a despeito de elas gerarem esses resultados, então é aquela questão do conteúdo de verdade, né? Então, pode acontecer que, a despeito delas terem um conteúdo de verdade considerado adequado, ou seja, elas estabelecem com a natureza, via experimentação, uma relação adequada do ponto de vista dos resultados experimentais na sua relação com as estruturas formais. Ainda assim, pode acontecer que haja subdeterminação, ou seja, haja mais de uma interpretação que, pelo menos em princípio, demonstre esse mesmo conteúdo de verdade ou adequação, né? Ela, por exemplo, é baseada nas mesmas relações formais, então dela vão sair conexões que têm o mesmo conteúdo formal, e a interpretação pode levar, em princípio, várias interpretações podem levar a uma mesma adequação da abordagem, né, da interpretação com o mundo, tá? Então o que seria interessante termos? Seria interessante termos um instrumento analítico que pudesse fornecer uma base para fazer a comparação entre interpretações distintas de uma mesma teoria física. Então, dada uma teoria física, você, em princípio, se esse instrumento for apropriado, você as colocaria, supondo várias interpretações, né, você as colocaria enquadraria neste instrumento, e a partir dele você poderia fazer talvez uma hierarquização das interpretações a partir de critérios que o instrumento fornece. Então digamos assim, esse é o contexto básico da tese. Isso leva aos objetivos, evidentemente, né? O objetivo fundamental dessa tese, e essa parte é muito importante, é criar um instrumento analítico para comparar interpretações de teorias físicas em situação de subdeterminação. E aqui eu faço duas especificações que eu considero importante, porque até pela maneira como a tese foi construída, isso pode gerar algum tipo de interpretação equivocada sobre o objetivo final dela. A primeira coisa é que ela não se refere à mecânica quântica. Esse é um trabalho que está associado a teorias físicas. Ele é um trabalho que, em princípio, pode ser usado para resolver problemas na termodinâmica, ele inclusive não é pode, ele deve. Esse seria uma exigência a ser feita para um instrumento desse tipo,
em que a teoria física não está pré-estabelecida. Porque aí senão seria uma coisa estranha, né? Eu estabelecer um instrumento que só funciona para mecânica quântica e não para outras teorias físicas em particular. Tanto que no decorrer da tese, eu menciono aquela questão dos fluidos imponderáveis, aquelas coisas todas, para mostrar que poderia ter mencionado outras querelas, né, no âmbito da física, como as querelas entre Newton e Descartes sobre a existência ou não de um pleno, etc, etc, tá? Mas então é só para essa primeira clarificação. A segunda é a questão do criar. Essa tese não se destina a ser usada para fazer uma hierarquização ou escolha sobre interpretações de qualquer teoria física. Eu, de fato, vou fazer isso em parte, apenas como exemplo de aplicação do modelo, do instrumento analítico que eu estou defendendo, que eu estou propondo aqui. Então, é claro que o uso mais óbvio de se fazer isso é no contexto da mecânica quântica, porque é a teoria moderna que tem inúmeros elementos que estão relacionados com a questão da subdeterminação. Então, evidentemente, mas eu estou fazendo apenas um uso. Por isso que eu, na verdade, pego apenas duas interpretações e não as percorro todas, porque eu não estou com o objetivo de fazer um estudo de acho que nem dá para fazer, mas a maioria das principais interpretações e fazer uma hierarquização entre elas. Estou querendo pegar duas, colocar, enquadrá-las no instrumento, através do instrumento, e mostrar que esse enquadramento pode gerar uma comparação profícua e uma hierarquização, eventualmente, profícua entre essas duas interpretações. Tá bom? Então, é claro que, a despeito do meu objetivo não ser esse, o meu objetivo primordial, mas eu vou, no processo de fazer esse enquadramento da interpretação de Copenhague, que é uma das interpretações que eu selecionei, eu vou ser levado a identificar certos elementos que poderiam identificar uma das causas, e talvez a principal delas, dessa subdeterminação. Então, como na mecânica quântica há uma resiliência muito grande das interpretações a serem filtradas, seria interessante se perguntar, bom, então que elemento é esse que está por trás dessa resiliência? Mas isso não é o objetivo central da tese, tá? Mas é um objetivo que sempre me causou, digamos assim, curiosidade, e que eu vi que poderia ser indiciado, poderia ser indicado de maneira razoavelmente conclusiva pelas abordagens que foram feitas aqui. Mas o objetivo é o que está em amarelo aqui, tá? Pois bem, então, isso é feito no capítulo 1, então tudo isso que eu falei aqui, até aqui, é o conteúdo do capítulo 1. No capítulo 1 eu faço uma apreciação entre as várias possibilidades de teoria, de interpretações e tudo mais, de uma maneira, obviamente, mais rápida, porque, como eu disse, não é o objetivo, mas só para mostrar que, bom, nós temos um caso específico de uma teoria física que tem essa ideia da subdeterminação claramente apresentada, né? Claramente apresentada por ela, tá? Então, eu passo a construção do instrumento, e essa construção do instrumento, aí, bom, essa construção do instrumento tem que partir dessa ideia de que há uma subdeterminação de interpretações. E até certo ponto, depois eu posso explicar isso até certo ponto, a partir de um mesmo formalismo, ou seja, existe uma mesma. Isso não é verdade em todos os casos, tá? Mas, por exemplo, a abordagem do Jeffrey Bubb, ela pega a equação de Bohm e acrescenta termos de projeção a essa equação,
para a equação de Schrödinger para poder dar conta de certos elementos. Então, há uma extensão da teoria. Mas, em geral, o elemento formal, por exemplo, na abordagem do Everett, o contexto formal é muito bem estabelecido como sendo a equação de Schrödinger. E ele vai se posicionar contra a questão da redução do pacote de ondas, que ele vai dizer que não está no conteúdo formal, no conteúdo sintático da teoria, e que, portanto, não deveria ser usado, deveria ser usado só o seu processo dinâmico. Bom, são 2 exemplos só para dar uma ideia. Bom, os meus exemplos vão ser todos de mecânica quântica, tá? Não só porque é a minha praia na atuação na física, mas porque é a teoria em que essas coisas estão aparecendo. Mas o fato de haver essa subdeterminação experimental e considerarmos que a parte o conteúdo de verdade ou de adequação de uma teoria física está localizado nas suas relações experimentais, que obviamente são indicadas, direcionadas pelo formalismo também, mas nessa relação que, digamos assim, a experiência faz a mediação, não tem como se ter uma expectativa de que as abordagens lógico-formais elas sejam muito profícuas. Isso foi uma coisa que que foi colocada lá na qualificação, né, e que eu disse, por isso que eu não estava usando e não vou usar os teóricos de viés mais norte-americano, e vou usar teóricos de viés mais linguistas, né, de viés mais europeu. Então, se esse bloqueio existe, a alternativa é fazer uma análise linguística, em particular uma análise semântica das teorias físicas. Então, eu de alguma maneira preciso explicitar a minha concepção de teoria física do ponto de vista linguístico, e a partir dessa explicitação, eu estabelecer o instrumento. Então, essa explicitação é condição de possibilidade da imposição ou digamos assim, da proposta do instrumento, tá? Então, é preciso dar essa concepção é uma concepção semântica da teoria física. Aqui eu não uso a ideia do Supes, porque ele faz uma identificação entre o aparato sintático e a teoria dos conjuntos. Não é isso que eu faço. A minha maneira de tratar o assunto é fazer uma identificação do plano sintático com a estrutura formal matemática da teoria, tá? Eu não estou pressupondo que haverá, pode até existir, mas eu não estou pressupondo que haverá uma estrutura conjuntística por debaixo da estrutura matemática, tá? Ainda que eu acho que há. Bom, o plano semântico, por sua vez, ele vai estar associado, obviamente, à interpretação ou interpretações desse plano sintático. Não há teoria física sem um plano sintático e sem um plano semântico que interprete os símbolos do plano que comparecem no plano sintático. Infelizmente, há interpretações estabelecidas no plano semântico que estabelecem que se estabelecem a partir do plano sintático, mas extrapolando-o. E esse é um dos elementos centrais dessa construção desse elemento aqui, desse instrumento, tá? Tentar bloquear o máximo possível esse tipo de situação, tá? Me lembro muito bem na leitura do Popper, né, a lógica da pesquisa científica, em determinado momento ele criticando o marxismo e criticando a psicanálise. E ele diz, de acordo com ele, esses dois exemplos têm dentro deles um elemento que permite que você sempre fagocite as críticas, de tal maneira que as críticas que são colocadas acabam servindo como reafirmação da teoria, e é por isso que ele vai
digamos assim, ali naquele texto, dispensá-las como teoria, como abordagens adequadas do ponto de vista científico, pelo menos. Então, aqui, por exemplo, só para dar um exemplo prévio, não estou querendo argumentar em favor ou contra isso, mas um exemplo disso é que não há, no plano sintático da teoria, a noção de observador, da mecânica quântica, a noção de observador. Essa noção, ou seja, não há uma variável que esteja no plano sintático e que possa ser atribuída na sua interpretação a uma coisa chamada observador, tá? Isso precisa ser recolocado ou colocado através de uma teoria da medida, por exemplo. Então, isso é o que eu estou querendo dizer aqui. Ok. Então, aquilo que o Agnaldo não gostou muito da outra vez, eu estarei lendo uma teoria física como um texto, mas para dissolver um pouco as inquietações do Agnaldo, isso aqui não tem nada daquela filosofia francesa que pega um texto e fala. Não, é um texto no seguinte sentido: tem uma sintaxe. A sintaxe começa com as equações de Maxwell, aí você vai fazendo uma porção de conta mesmo, matemática. Essas contas vão dando, por exemplo, na equação da conservação da energia, em casos particulares, né? E você precisa, então, que uma interpretação desses elementos que comparecem na estrutura das equações de Maxwell levem a interpretações dessas coisas que você está obtendo com as equações de Maxwell, com a manipulação formal das equações de Maxwell. Então, você está mexendo no plano sintático, isso daqui a pouco eu vou estabelecer melhor, e você está carregando aquelas interpretações originárias que você deu aos símbolos, no caso aqui específico que eu estou dando, dos axiomas da teoria, você está carregando para todo mundo. Então, você está contando uma história. É como se eu dissesse assim, ó, as equações de Maxwell valem para a teoria eletromagnética e, portanto, eu posso definir um vetor de Poynting que pode ser interpretado como estando associado à direção e à intensidade de propagação da luz. Isso entra numa equação de conservação da energia, que vai se conservar quando você não tiver cargas livres, que nesse caso interagiriam com o campo elétrico para gerar dissipação. Pronto. É isso que eu chamo de um texto, tá? Então, é só isso, não tem mais nada. Mas isso é importante, é central na perspectiva que eu estou desenvolvendo aqui, tá? E aí, a partir disso, quando você constitui um plano sintático e um plano semântico, você tem uma estrutura formal, você tem uma interpretação e você tem mundo, tá? Você tem universo, se preferirem, né? Uma versão mais atualizada. Só que da maneira como nós estamos, nesse momento, nós temos mais de um. Porque nós temos mais de um desse aqui para uns quebrados desse daqui, porque, como eu disse, existem variações disso aqui no plano sintático. Ok, então o que eu gostaria de dizer é que o plano sintático é matemática, e a matemática tem uma semântica. É óbvio, quando eu digo que tem uma derivada com relação ao tempo, isso tem uma interpretação. E essa interpretação é fisicamente relevante. Mas não é essa semântica que está em jogo aqui. Esta semântica é dada como absolutamente convencional e que todos estão de acordo com ela. Então, quando eu digo assim, a derivada da distribuição f com relação ao tempo é igual a zero, todos concordarão que isso implica dizer que a função f é constante com relação ao tempo. Ela é uma constante do movimento, tá certo? Então, não é isso que eu estou falando, que a derivada tem essa interpretação de uma variação, de uma taxa de variação, tá bom? Então, estou me referindo a interpretações físicas e, portanto, semântica de teorias físicas, e não semântica envolvendo a própria matemática. Que seria uma outra coisa que se poderia também considerar, mas aí o trabalho não acaba. Tá certo? Então, o que eu vou fazer com isso? Porque agora o que me interessa é o que está aqui, ó. Eu não sei se vocês conseguem ver a setinha do mouse, mas eu estou aqui mostrando essa parte que tem
a construção da teoria como um texto e as relações do plano sintático e semântico. E para fazer isso, eu uso exatamente o Greimas e o Curtês, que tem uma noção muito interessante e me pareceu muito adequada à perspectiva física que eu nutro, que é o chamado percurso gerativo de sentido. Essa palavra é gerativo mesmo. Às vezes eu uso gerador, porque não deixa de ser, mas é gerativo porque eles estão fazendo uma correlação com a noção de sintaxe gerativa, tá? Que já era à época bem estabelecida e que permitia gerar estruturas sintáticas válidas, portanto, gerativismo é nesse sentido, a partir de estruturas sintáticas indiciais, né? Então, você tinha na abordagem, você tem certas estruturas sintáticas que geram estruturas sintáticas válidas. É isso que é gerativo da linguística, né? Bom, então o Greimas e o Curtês estabelecem 3 níveis de que constituem o percurso gerador de sentido. Um nível profundo, em que você tem uma sintaxe profunda e uma semântica profunda. Nessas sintaxe profunda poderia ser, por exemplo, no sentido linguístico, as estruturas iniciais que vão gerar as transformações sintáticas que geram outras formas sintáticas possíveis. No nosso caso, não é nada disso, evidentemente. A nossa sintaxe profunda são as leis. Elas, se a teoria está em formato axiomatizado, são os axiomas da lei, da teoria, tá certo? Então, por exemplo, as equações de Newton, na mecânica newtoniana, as equações de Maxwell, na teoria eletromagnética, as equações de Einstein, na teoria da relatividade geral, eventualmente a equação de Schrödinger, mas eu vou deixar isso para depois, por isso que eu não a coloquei aqui. Poderia colocar também a segunda lei da termodinâmica, né, como um acréscimo da entropia, tá? Por aí vai, tá? É nesse sentido. E assiste a semântica profunda, que é como você interpreta estes símbolos, mais nenhum. Só os símbolos que aparecem na sintaxe profunda. Então, se a sintaxe profunda for só as equações de Maxwell, o que você tem que interpretar? O que é o E, chama de campo elétrico, o que é o B, chama de campo magnético, o que é o I, que você chama de corrente elétrica, e o que é o Q, que você chama de carga. O I nem precisaria, porque, na verdade, ele decorre do que você chama de carga, né? É a carga em movimento, então, em princípio... Mas não tem problema, você pode incluir nessa semântica profunda. Então, por exemplo, nas equações de Newton, você tem a massa, você tem o momento, você tem posição, você tem tempo, você tem, no momento e na massa tem a velocidade, etc. Aceleração também, etc. Né? Força, mas eu não vou colocar todos aí, tá? No eletromagnetismo eu já mencionei, na relatividade geral você tem a métrica, não consegui colocar os índices ali, não sei porquê, mas você tem a métrica, você tem o tensor de Einstein, você tem o tensor eletromagnético, então tem umas reticências ali também, tá bom? Então essa é a sintaxe e semântica profunda. Aí, o que acontece? Você tem um nível narrativo. O nível narrativo é como essa sintaxe profunda e semântica profunda se desdobram na narrativa da sua teoria, naquele sentido que eu mencionei lá atrás. Então, eu não tenho uma lei de conservação da energia nas equações de Maxwell, ou pelo menos eu não a tenho explicitada, obviamente, né? O que eu faço? Eu manipulo aquelas equações para obter esta equação. Só que quando eu obtenho essa equação, eu identifico claramente o que é, por vários mecanismos, inclusive por análise dimensional. Eu identifico, interpreto aqueles elementos que estão sendo obtidos, portanto, eu introduzo uma semântica, a partir dos elementos semânticos e sintáticos que foram recebidos da sintaxe profunda. Então, aqui, por exemplo,
eu manipulo lá e chego num troço que é vetor H sobre C. Aí eu falo: "Ah, eu vou dar um nome para isso. Ah, vou chamar de vetor de Poynting". É um vetor, obviamente, estou pressupondo aqui uma álgebra vetorial subjacente, é um vetor, e eu dou um nome para ele de Poynting, por causa do Poynting, provavelmente, né. E eu interpreto isso por herança. O que eu chamo de interpretar por herança? E aqui depois eu vou falar de um princípio importante na semântica das teorias físicas, que não está presente na semântica da língua natural, que é a chamada composicionalidade, e que na matemática simplesmente é a operação, é a matemática propriamente dita. E você consegue interpretar as equações no nível narrativo a partir das interpretações que você fez no plano profundo, tá. Então, por exemplo, aí eu digo: "Olha, este vetor está relacionado com a propagação da luz. Ele é um vetor que é perpendicular às frentes de onda, ele é um ve", e aí vou falando. Isso eu estou narrando, é isso que eu chamo de narrativa, tá. É isso que eu chamo de narrativa. Mas, nossa, seria uma maravilha se só tivesse isso, mas se só tivesse isso seria muito pobre também, as teorias físicas seriam muito pobres. Então você precisa também de um nível discursivo. E o nível discursivo você pode ter formalizações, às vezes não tem, mas pode ter. E você tem também só que elas vêm sem lastro sintático ou semântico óbvio. Deixa eu ver como é que eu posso dar um exemplo. A questão do observador mesmo, né, que eu já falei dele, falo de novo. Como você não tem uma estrutura sintática de nível profundo associada ao observador, ao falar do observador, ele fica solto na sintaxe. Então não tem problema fazer isso, é importante fazer isso, mas é importante que você saiba que está fazendo isso no plano discursivo e que você tem um lastro semântico e sintáxico menor sintático menor do que aquele que você tem, por exemplo, na sintaxe narrativa, tá certo? Então os experimentos mentais estão todos no plano discursivo, todos, sem exceção, tá? Inclusive porque neste plano, muitas vezes as formalizações que você faz são formalizações de conta de açougueiro, que é para chegar no resultado final, tá? Ou seja, você quer que dê alguma coisa e você formaliza o seu sistema para que ele dê aquilo que você quer. Então, o nível das questões experimentais, propriamente, que são os processos referenciais, por conta desta análise que eu fiz, neste esquema devem ser colocados na sintaxe no plano narrativo da teoria. Esse é o instrumento, é só isso, tá? E eu vou hierarquizar as teorias físicas a partir do conteúdo de nível profundo, de nível narrativo e de nível discursivo. Uma interpretação, perdão, que tenha base muito forte no nível discursivo é, segundo esse instrumento, uma teoria inferior a uma teoria que está lastreada fortemente no nível profundo e, portanto, no nível narrativo, tá? Então, é isso. E isso é tudo que eu essa é a tese, tá? Agora o resto é a aplicação da tese, tá bom? Então, antes de fazer essa aplicação, eu só vou explicar aqui por que esse gerativismo. Isso é rápido, tá? Eu estou usando uma abordagem chamada abordagem denotacional, isso é lá da semântica de linguísticos mesmo, isso não é uma coisa que eu inventei nem nada disso. E que as palavras, que no caso são os nossos termos, né, teóricos, termo teórico não, termos de teoria, né, para não confundir com o que é termo teórico. As palavras são associadas por convenção a objetos, então elas vão denotá-los, e em virtude dessa associação, podemos empregar sequências de elementos lexicais para codificar situações em que os objetos se encontram. Transportando isso para a nossa aplicação do modelo na abordagem de teorias físicas, né? A gente usa a ideia de que a matemática é composicional através das operações de integração, derivação, soma, subtração, produto escalar, produto vetorial. E você, então, com isso, você tem as chamadas repercussões semânticas que se dão principalmente no nível narrativo, certo? Então, isso não existe, tá? Isso não existe um elemento composicional semântico
no âmbito das línguas naturais. Ou seja, nas línguas naturais, você não tem um instrumento, como a matemática na física, que faça com que aquela herança que eu mencionei aconteça, tá? Senão você podia, inclusive, axiomar a vida, né? Parece uma boa ideia. Então, essas coisas acontecem mais no plano narrativo. As outras duas abordagens, elas podem ser consideradas, elas dão algo a conhecer, que são a abordagem pragmática, social e representacional, mas eu não as estou utilizando aqui porque elas não trazem nada de relevante à minha análise, tá bom? E eu digo isso lá no texto. Ok. Aí eu vou fazer a outra parte, que é dois exemplos de aplicação. Então, eu vou pegar duas interpretações e vou falar, olha, para essas interpretações, um enquadramento, porque o enquadramento também é passível de discussão. Né? Eu vou fazer um enquadramento e as pessoas podem chegar e dizer, não, isso você está pondo no nível 2 é nível 1, você está pondo no nível 3 é nível 2. Fica em aberto isso aqui ainda, tá certo? Mas a ideia é que esse instrumento possa, de alguma forma, diminuir as possibilidades que hoje em dia nós encontramos no âmbito das interpretações e, no caso específico, da mecânica quântica. Então, esses exemplos de aplicação são exemplos da área da mecânica quântica, tá certo? E para fazer isso, o que eu faço? Aqui eu vou passar um pouco mais rápido, porque são análises que eu faço da própria mecânica quântica e de seus desdobramentos históricos, mais vistos de um ponto de vista lógico, né? Para poder conhecer, porque você não faz enquadramento nesse esquema se você não conhecer os ditames, né, daquela abordagem, né, daquela interpretação. Então, muitas vezes você tem que voltar, se ela é uma interpretação que foi feita há mais tempo, para entender melhor em que nível você vai colocar aqueles caras, etc, etc. Isso ajuda no processo de enquadramento. Não sei se é necessário, mas certamente ajuda. Então, a ideia é que eu fiz um capítulo, que era justamente esse nome aí, Percurso Histórico de um Paradoxo, em que eu estou tentando simplesmente mostrar, então eu estou querendo analisar o princípio de dualidade, que é um dos princípios centrais de um conjunto de interpretações de Copenhague. A gente sabe que existem variações, muitas variações, né? No próprio livro que o Olival editou, aquele Oxford, você tem lá o Don Howard, né? Faz uma explanação muito interessante sobre os ditames gerais de interpretação de Copenhague e mostra que o Heisenberg adotava esse, mas o Bohr não sei o quê, mas ele mesmo defende lá que há um espírito de Copenhague a ser considerado. Então é mais ou menos isso que eu estou chamando de interpretação de Copenhague, tá? E a única coisa que eu estou querendo buscar com essa abordagem, que é histórica, mas não é historiográfica, é buscar mostrar que o estabelecimento desse princípio de dualidade, foi uma decisão historicamente lastreada, não há dúvida, não era uma decisão de loucos, não era uma decisão de incompetentes, muito pelo contrário, mas que foi feita a partir da impossibilidade, naquele momento, de se adotar uma perspectiva monista. Essa impossibilidade persiste? Eu digo que não, mas aí vamos ver, né? Porque isso envolve interpretação também. Então ela deixa em aberto a possibilidade de fazer ele interpretar a mecânica quântica de alguma outra maneira. Essa dificuldade surgiu porque houve no século XIX, essa é a tese do capítulo, digamos assim, um choque entre duas perspectivas, uma perspectiva corpuscular, que era muito bem assentada na teoria cinética dos gases, e uma perspectiva que era a perspectiva de campo, que era muito bem assentada na teoria eletrodinâmica, tá? Ambas muito bem ajustadas nos seus campos próprios de articulação, mas que quando foram trazidas para um mesmo contexto de articulação, e isso foi feito através... Ops, perdão. Eu perdi um negocinho que tinha aqui, que é a questão dos experimentos de espectroscopia, né? Que é quando você traz... Pena que eu perdi, estava aqui na raizinha. Que quando você traz
para o contexto da física, os experimentos de espectroscopia, você junta elementos da teoria cinética dos gases com elementos da teoria eletromagnética. Por exemplo, só para dar um exemplo muito simples, a radiação de corpo negro, em que você tem um campo ligado às paredes de um corpo negro, né, as paredes internas de um corpo negro. Ou no efeito fotoelétrico, você tem um campo incidindo sobre uma chapa metálica. Então, esses são todos, inclusive a dupla fenda também é isso, que você tem um campo ou um conjunto de partículas incidindo numa chapa com 2 furos, né, e tem uma chapa medindo isso ao final. Então, é isso, tá? Era isso que eu queria só mostrar. O Olival fez uma consideração quando da apresentação da qualificação, que eu considerei muito válida, que é o fato de que você precisa, então, pelo menos avisar que isso não é uma tentativa de fazer uma historiografia precisa, porque senão isso daria a impressão de um processo sanitizante, de uma perspectiva sanitizante da história, que, como todos nós sabemos, é irregular, quase caótica, com suas idas e vindas, a pessoa aceitando e depois recusando aquilo que ela aceitou e por aí vai. Mas não era isso que eu queria, tá? Eu queria só mostrar o seguinte: olha, você tinha essas 2 teorias, elas estavam brigando, elas eram muito bem-sucedidas nos seus campos. Quando elas foram postas em conjunto, em contato, isso gerou um problema ontológico importante, porque elas se desenvolveram em cima de ontologias que eram incompatíveis, tá bom? Então tá bom. Aí eu falo um pouquinho sobre a questão do apego a paradoxo. Por quê? Porque a minha percepção é que o princípio de complementariedade do Bohr, ele é muito importante para a interpretação de Copenhague. Lembra que eu estou atrás da interpretação de Copenhague, tá? E esse princípio de complementariedade está intimamente associado à noção que o Bohr tem do que sejam os paradoxos no campo da física. Mas Bohr era um leitor de Kierkegaard. Isso não significa que, e é isso que eu defendo no capítulo, que o Bohr defendia a solução de Kierkegaard para a questão dos paradoxos, que é dada através da noção de fé. Bohr jamais aceitaria isso. Aí eu falo da relação do Kierkegaard com os sistemas filosóficos, a contraposição, né, através do migalhas filosóficas, a sistemas abrangentes como os sistemas de Hegel, etc, etc, que é o grande cara com quem ele se bate com Kant também. Mas não é nada disso que o Bohr quer. O que o Bohr quer, na verdade, e que o Kierkegaard faz, porque o Kierkegaard se defronta com um problema grave, que é o da irracionalidade. E ele vai dizer: não, existe um limite da racionalidade, não é da racionalidade, mas existe um limite da compreensão. Acima desse limite está a fé. Então a razão vai até certo ponto, e ele quer falar daqueles que são os paradoxos óbvios da religião, né? Por exemplo, a Trindade. Então, acima disso, quem resolve é a fé. Bom, o Bohr é agnóstico, né, para não dizer ateu, e obviamente que essa solução não faria o menor sentido no campo da física. Mas o que o Bohr faz é estruturalmente similar a Kierkegaard. Ele vai dizer: olha, existe o paradoxo, mas a solução desse paradoxo é que a nossa linguagem vai só até um ponto. A partir desse ponto, você só pode falar aquilo que a sua estrutura, vamos chamar assim, macroscópica, permite, através que você constituiu a partir da sua existência no mundo, e aí você tem que falar em termos complementares. Lendo esse livro do Olival, porque eu vou fazer esse aporte das comparações, porque é isso que eu quero chegar, obviamente. Não é isso que eu quis na tese, mas é aonde eu quero chegar como pesquisador e finalizar a minha participação nessas questões. Então, vou olhar as várias interpretações e ficar mostrando nível 1, nível 2, nível 3, etc. E uma coisa que eu percebi lendo a terceira parte do livro do Olival, que é onde tem talvez as questões mais atuais, né, a apresentação mais atual de várias interpretações, não estão todas lá, mas várias interpretações. E, como eu disse, não tem como colocar todas num lugar só. É que a complementariedade é muito utilizada por vários autores. É engraçado isso. Ela aparece muito pouco como sendo mencionada como um princípio da mecânica quântica, até porque ele é um princípio linguístico, ela não é um princípio físico.
Mas ela é o tempo todo chamada a ajudar nas interpretações, né. Então, por isso que eu fixei também nisso daí. Era uma intuição que eu tinha, eu, adotei essa abordagem nesse sentido. Bom, essa abordagem do Bohr, evidentemente, que é de colocar limites na nossa capacidade de falar sobre o mundo, ela vai bater na questão dos modelos, obviamente, né. Então a complementariedade, de certa maneira, ela se situa no âmbito das limitações da linguagem. Existem outras pessoas que trabalham com a noção de complementariedade sem querer falar pela linguagem. Eu não sei qual deles, lá do livro do Orival Editor, fala sobre isso, mas agora não me lembro o nome. Mas tem uma das abordagens lá que tenta eliminar esse elemento de linguagem da noção de complementariedade. E isso faz uma depreciação de modelos locais ou globais quanto à sua adequação ontológica. O que eu chamo de modelo local? Modelo local é aquele modelo que você constrói para uma situação específica da física, por exemplo, o modelo de spin. Então é possível construir um modelo de spin, chegar nos resultados do spin e você tira uma opção de conclusões a partir do modelo. É também possível construir modelos globais, ou seja, modelos teóricos, em que a teoria toda está assentada num modelo, que é o modelo estocástico da mecânica quântica. Se eu me lembro bem, essa foi uma outra questão colocada na qualificação pelo Olival, que entendeu que a maneira como eu falei dos modelos estaria, de certa maneira, desconsiderando os modelos as construções teóricas em si. Mas não é não, tá? Eu me lembro que eu mencionei isso, eu consertei isso lá na tese. As próprias teorias são constituídas muitas vezes a partir de modelos, né. Então a interpretação estocástica é claramente um modelo de mundo. A mecânica quântica estocástica, não só a interpretação, a mecânica quântica estocástica está assentada sobre um modelo, e isso tem repercussões ontológicas importantes. Mas, dentro dessa perspectiva que eu estou tentando atingir, que é da, interpretação de Copenhague, os modelos se tornam uma espécie de recurso para conveniente. Você escreve o hamiltoniano, mas aquele x que está lá não é a localização da partícula. Aquele p que está lá não é o momentum da partícula, né. Mas você escreve, você acha o psi, e o psi é que tem relevância, nem é o psi, é o rho, né, mas que tem relevância ontológica, né, tá. Com as suas características que Copenhagen apresenta. Isso tem a ver com uma discussão que aparece no texto também, que o Bohr teve com o Schrödinger, a partir da noção de visualizabilidade, né, Anschaulichkeit. Os modelos são mecanismos importantes de você atribuir visualizabilidade a uma teoria. Muitas vezes, nem sempre é possível, mas muitas vezes é possível você criar uma visualização de uma teoria a partir dos modelos, mas isso não é crucial. Eu concordo com Heisenberg que isso não é crucial, tá, ainda que seja desejável, a meu ver. Então, a outra coisa é que você mata essa região aqui, que estabelece entre os conceitos e a ontologia uma relação adequada. Então você consegue, quando você tem modelos apropriados, e esses modelos podem ser de teorias completas, como no caso estocástico, você diz assim: "Não, o meu modelo de mundo é que o mundo é estocástico". Ah, então você tem coisas aqui na ontologia, como por exemplo, indeterminação ontológica. Então você tem, no caso estocástico, você é um modelo corpuscular, né. Então você tem corpúsculos ontologicamente dizendo. Então você tem blá, 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 um monte de coisa, tá. Eu não vou falar isso aqui. Então você, em função disso, estabelece conceituações que vão te ligar com o mundo real, tá certo? Ok. Agora, então o que que eu faço? Depois que eu faço todas essas considerações, que poderiam até ir adiante, né, não são as únicas possíveis de serem feitas, o que eu faço eu vou agora enquadrar. Então, quando eu faço esse eu vou enquadrar a interpretação de Copenhague, né. Como eu disse, pode haver, eh, como é que chama? Dissenso na maneira como eu faço esse enquadramento, tá bom? Então, a equação de Schrödinger, ela está no componente sintático, claro, é uma equação, né.
E você tem também a regra de composição de operadores, isso é importante, tá? Isso é realmente importante. E aí você tem o componente semântico que diz que o estado de um sistema é dado por uma função de onda. Já não é mais x e p, porque eles não têm esse status ontológico relevante, mas é um psi que depende de x e t, mas não. Você vai assumir outras coisas que tiram de x e t e do próprio p o estatuto ontológico. Se representam a onda, a densidade de probabilidade é dada disso aqui, tudo isso aqui é interpretação de nível fundamental. A teoria, ela é uma teoria determinística, porque isso decorre imediatamente do nível fundamental. Isso é o próprio, como é que chama? Everett diz isso até morrer, né? E a evolução da teoria é uma evolução determinista. O referente do operador é a medida que ele representa, então você tem aqui a possibilidade de construir estados sem dispersão a partir da regra de composição de operadores, que normalmente é utilizada nesse contexto como as regras de von Neumann. As regras de von Neumann são erradas, não é correto construir operadores segundo as regras de von Neumann, mas não importa, é o que se defende. Porque você precisa de uma regra como a de von Neumann para falar em estados sem dispersão. Com outras regras de construção de operadores, como, por exemplo, a abordagem do Wigner, você não tem estado sem dispersão. Não existe nenhum estado sem dispersão. Tá? E você tem o princípio de dualidade e um princípio de complementaridade que eu chamei de em sentido fraco, porque é o seguinte, você pode fazer experimentos que privilegiam uma perspectiva de chama? De ensemble. Você pode fazer um experimento que privilegie, por exemplo, a perspectiva de sistema individual, e essas coisas são complementares, de fato. Então, mas esse é um sentido trivial da complementaridade, né? Aí você tem um nível narrativo, você tira a equação de Schrödinger, as leis de eu não vou chamar de indeterminação, as leis de dispersão, tá? Você interpreta essas leis de dispersão dizendo, por exemplo, que não há posição e momento objetivos, aí vai depender, claro, de como é que cada um interpreta essas coisas. Pode não ser universal em Copenhague, mas essa é a visão mais comum. É que não é possível definir estado a partir de x e p, é óbvio, que é o que eles chamam de não coordenação espaço-temporal. A equação de Ehrenfest é para valores médios, porque se não fosse, a afirmação anterior seria equivocada. Os modelos clássicos não possuem peso ontológico. Aí você ainda tem o princípio de dispersão em sentido fraco. O que eu chamo de princípio de dispersão em sentido fraco? Isso aqui é só uma consequência do nível sintático. Isso aqui é narrativo. Então você faz a conta e chega nisso aqui. Pega lá os operadores, pega o comutador, blá, 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 chega no resultado. Só que isso daqui não necessariamente te autoriza a entender essas relações, ou seja, a interpretar essas relações como sendo derivadas de uma observação, que é o que isso tem lá também na explicação do Don Howard sobre a interpretação de Copenhague, né, que Bohr não era uma pessoa que, por exemplo, defendia a ideia da interpretação dessa relação a partir de perturbações, né, disturbances. Não era assim que ele entendia as coisas, mas era a maneira como Heisenberg entendia. Tem lá o experimento ultra conhecido do microscópio e tudo mais, não vou voltar nisso, tá? E que inclusive tem problemas no experimento do microscópio, mas não importa isso aqui para gente. E você tem um plano discursivo onde você coloca um monte de coisa lá. Todos os manuais são construídos praticamente nesse nível discursivo, tá? Eles têm os outros, mas eles precisam justificar as coisas que ele fala. Aí, nesse nível discursivo, e só no nível discursivo, essa é a perspectiva do Everett, que está também lá no texto do Olival, na parte de estados relativos, né? Estados, esqueci o nome agora, que é
a questão de que o princípio de redução do pacote de ondas é algo que você tem que colocar na teoria, não está nas questões de nível fundamental. Ele é uma evolução não hamiltoniana do seu sistema, tá? E isso implica que isso não está fundamentado na sintaxe original. O observador em sentido forte, para mim, é um observador que influi, né, de uma maneira específica no sistema, inclusive do ponto de vista dessa noção mais forte de princípio de incerteza, tá? Porque aí a dispersão passa a ser uma incerteza, por isso que aqui a dispersão é sentido fraco, porque existe princípio de dispersão também, obviamente, por exemplo, na abordagem estocástica, obviamente, porque isso aqui sai da equação, isso aqui é um princípio de dispersão. Popper defende isso também no contexto de uma abordagem que é uma espécie de antecessora da abordagem de ensemble, né? E, inclusive, isso também está lá naquele texto do Orival, na terceira parte. Mas isso é o sentido fraco. O sentido forte é dizer que isso tem a ver com uma incerteza que está ligada à noção de observador. Então, aonde tem observador, você manda o troço para o nível 3, porque o observador está lá. Essa é a minha percepção da coisa, tá? O indeterminismo da teoria também está no nível 3. A teoria quântica é determinista. Do ponto de vista, se você disser que uma teoria determinística é aquela que liga dois estados de uma maneira determinada, se a sua equação de estado não tem nenhum tipo de flutuação envolvida, ela é determinística. Se você não encontrar um outro plano de articulação dessa teoria, onde você possa explicitar o indeterminismo, falar de indeterminismo, falar de estocasticidade, falar de randomicidade, no contexto da interpretação de Copenhagen, é nível 3, é nível discursivo, tá? Não tem nenhuma relação com a estrutura formal da teoria. E nem na estrutura fundamental, nem na narrativa. Nenhuma. Tá? A teoria da medida eu coloquei aqui também, e coloquei alguns outros experimentos mentais, eu já tinha dito isso, experimento mental está sempre no plano discursivo, eu posso depois falar, né, sobre alguns desses experimentos mentais para mostrar que o que tem de discursivo neles, tá? Mas eu não vou fazer isso, eu faço no texto, mas não vou fazer isso, senão a gente não sai daqui, tá? Aí eu faço. Então, esse foi o enquadramento da interpretação de Copenhague, aquela que eu batalhei durante o texto todo para construí-la de maneira digna, né? Para não ficar construindo uma caricatura e depois criticando a caricatura. Eu nem critico, inclusive, eu só coloco o enquadramento. Eu não estou interessado em criticar nada aqui. Eu só coloco, eu até faço umas críticas lá, porque eu não aguentei, mas a minha ideia é só fazer o enquadramento. O que me interessa é fazer o enquadramento, tá? Porque o enquadramento, diga-se de passagem, ele estabelece um plano objetivo de discussão. Ao invés de ficar aquele rolo, e você isso, você fez aquilo, não sei o quê, e a conversa não converge, se você pelo menos tem duas tabelinhas, o cara tem a tabela 1, o Joãozinho, e o Wigner, né, que é o amigo do Joãozinho, tem a tabela 2, eles pelo menos podem conversar agora, falando, não, ó, você pôs isso no nível 3, isso eu acho que é nível 2, se tiver isso já tá bom demais, porque nem isso nós temos, tá? E aí você tem, então, um enquadramento, eu faço isso em seguida, da interpretação estocástica estendida. Por que eu chamo interpretação estocástica estendida? Porque a interpretação estocástica usual, ela, por exemplo, não tem isso. Isso aqui foi uma coisa que eu mesmo desenvolvi em 2012, junto com mais 2 colegas do Instituto de Física. Ou seja, nessa interpretação, a estendida, tá? Você tem uma equação de Langevin, que está por baixo da equação de Schrödinger, que a equação de Schrödinger é uma teoria de campo médio para essa. Isso é tudo provado, tá? Isso eu posso provar, tudo isso que eu estou falando aqui. Inclusive, eu posso mostrar para vocês acontecendo nas simulações, porque a equação de Langevin se simula com muita facilidade. Então, você tem essas duas coisas. Então, você tem uma noção dupla de estado, do mesmo jeito que você tem na física e estatística clássica. Você tem o estado XP, que se refere à natureza corpuscular, uma teoria estocástica, nesse plano que eu estou falando, é sempre corpuscular.
Você tem um teorema de flutuação-dissipação, que é uma decorrência imediata da equação de Langevin. Você tem trajetórias, que são trajetórias estocásticas, né, as chamadas realizações do sistema estocástico. Você tem indeterminismo, tudo isso no plano fundamental. Você tem determinismo e você tem localidade, tem que ter também, porque, né, depois eu falo sobre isso. E você tem flutuações, e essas flutuações, e aqui vem o problema com as interpretações estocásticas usuais. Primeiro, elas não têm essa parte aqui. A interpretação estocástica que é mencionada no Oxford, lá, ela é uma que é defendida pelo De La Penha e a Ana Maria Seto, e ela não tem estocasticidade dentro dela. Tá? Se fala de derivada para frente, derivada para trás, introduz. Eu faço isso no meu livro também. Eu mostro, inclusive, que a abordagem do De La Penha, ela pode ser alcançada pela minha, né? Existe uma certa equivalência entre elas. Mas eu tenho uma equação de Langevin e o De La Penha não tem. E por isso eu tenho essas coisas aqui e ele não tem. E aí eu falo de outra noção de estado no plano da equação de Schrödinger, do mesmo jeito que o F é um estado também, só que é um estado estatístico no plano de uma evolução estatística hamiltoniana de sistemas de muitas partículas, nesse caso, né? Nesse caso é de muitas partículas. Bom, aí eu falo um monte de coisa, eu não sei se faria sentido eu ficar indo um por um, mas eu digo, olha, existe determinismo na evolução da estrutura estatística, mesmo não havendo determinismo na evolução das estruturas mais profundas de partícula, né? Tá? O que não acontece na física newtoniana, obviamente, né? Na física newtoniana, os dois planos são planos deterministas, né? Enquanto que nesse aqui, o, o plano mais básico das equações de Langevin é indeterminista, mas ele gera uma teoria de campo médio que é determinista, tem evoluções do estado determinista. Necessariamente você tem não localidade, na interpretação anterior isso seria chamado de não localidade, aqui você chama de correlações estatísticas. Aí você vai para o plano narrativo. O plano narrativo tem coisas interessantíssimas que eu não tenho como abarcar aqui. Depois, se quiserem perguntar, eu posso me deter nisso. Mas você tem a noção de sistema individual e a noção de ensemble. Você tem essas duas noções. Uma coisa que a abordagem estatística não tem. A abordagem estatística fica insistindo em que você só tem ensemble. Aqui você, na verdade, resolve esse problema, porque você mostra que existe para um sistema estocástico do tipo usual da mecânica quântica, ou seja, situações estacionárias, nem todo sistema é estacionário, mas onde houver estacionariedade, falar sobre ensemble e falar sobre sistema individual é a mesma coisa, porque existe um princípio ergódico. Isso pode ser mostrado pelas simulações das equações de Langevin. Tá? Isso pode ser mostrado. Então, não há dualidade, porque a natureza é corpuscular, mas você mostra que o comportamento dessa natureza corpuscular, isso está também nas simulações, tá? Eu estou com elas abertas aqui, se quiserem ver. Você mostra que o comportamento corpuscular, ao longo do tempo, portanto, o sistema individual, gera comportamento ondulatório, ou gera uma estrutura ondulatória. Então, não existe dualidade, porque você está em níveis ontológicos diferentes. Um nível de natureza e um nível de comportamento. Você tem desvio quadrático médio, não tem certeza, é óbvio que se o sistema é estocástico, ele tem que ter dispersões, e a característica, digamos assim, a assinatura da mecânica quântica é isso aqui mesmo, não tem dúvida nenhuma de que você tem uma relação estabelecida entre os desvios quadráticos médios de x e p, ou de variáveis, não vou chamar de complementares, não chama de outra coisa, conjugadas, né? Canonicamente conjugadas, tá? Não tem observador, não necessita de complementaridade, não há teoria da medida, não há redução do pacote de ondas, e é possível mostrar que essa teoria ela tem relação com o teorema do limite central. Foi um outro artigo que eu publiquei a respeito disso.
Ela permite um limite newtoniano, muito fácil, é uma coisa muito difícil de se conseguir nas outras teorias, mas como você tem uma equação que é uma equação basicamente newtoniana com a noção de flutuação e dissipação, você consegue mostrar que você jogando fora um determinado parâmetro, que é o parâmetro que mede flutuação e dissipação, você retorna à situação newtoniana. Isso eu posso mostrar acontecendo também nas simulações. E você tem a interpretação de vários exemplos fundamentais. Aí vem a interpretação do que é efeito túnel para uma estocástica, né? O que é uma, por que ela é uma teoria de campo médio. Você tem a noção de salto quântico, análogo clássico do spin, tudo isso aí é nível 3, tá? O que acontece na radiação de corpo negro, por que o efeito fotoelétrico é daquele jeito, etc. Tudo isso, tá? A dupla fenda também. Eu até colocaria a dupla fenda no. Tudo bem. E o átomo de Bohr-Sommerfeld também é a questão da estabilidade das órbitas dos átomos, que também sai de uma teoria estocástica. E aí você tem várias outras questões. O gato de Schrödinger, você tem uma análise específica, diferente do ponto de vista da interpretação estocástica e coisas desse tipo, tá? Então, é isso que eu queria. Olha, eu consegui enquadrar, mas não concordo, Olavo, que a mecânica quântica esteja associada a uma teoria de campo médio, a equação de Schrödinger, não a mecânica quântica, a equação de Schrödinger. Aí a gente vai discutir sobre isso, eu vou falar, olha, tá aqui, ó. Eu mostro isso fazendo aqui, por exemplo, uma propagação de uma partícula, de várias partículas, contra um anteparo, né, que seria um potencial do tipo quadrado, pode ser outro também. E eu mostro que, por exemplo, a forma da onda chegando se altera sem que se altere o potencial. Isso é teoria de campo médio, tá? O campo não está sendo analisado. O campo você analisa o sistema de partículas sem analisar o sistema de campo. Isso significa que você está numa estrutura de estatística, né? Que é inclusive a estrutura básica da equação de Langevin, né? Você tem lá no fenômeno chama no Randall Walk, você tem uma série de outras coisas aqui, e só para voltar a dizer, eu estou com os sistemas estocásticos aqui, as simulações estocásticas abertas, para simular e mostrar para vocês essas coisas acontecendo, se vocês quiserem. Não precisa, tá? Porque não é parte da dissertação, de fato. Então é isso, tá? O que eu queria era isso, mostrar que é possível estabelecer um instrumento, instrumento que é formal o suficiente para se aplicar a várias teorias físicas, e eu defenderia todas as teorias físicas possíveis, dentro do paradigma, pelo menos dentro do paradigma newtoniano, chamaria, sei lá, galileano, newtoniano, da matemática, formalização, etc, etc. Não sei se eu conseguiria colocar uma física aristotélica nessa perspectiva. Talvez sim, mas aí deve ter ido tudo para o nível 3. E fornece um pano de fundo em que tais interpretações podem ser hierarquizadas, mesmo havendo entre elas subdeterminação experimental e formal. É só isso que eu queria, tá? Então eu fiz o enquadramento, eu nem fiz a hierarquização, porque eu sei que isso daí é mais uma questão a ser discutida. Mas eu pelo menos tenho agora as duas enquadradas, e agora eu posso usar o critério de nível 3, de menor nível 3 possível, como um critério de hierarquização. Mas aí eu não fiz essa parte porque não era relevante para o que eu estava querendo apresentar. Obrigado, era o que eu queria apresentar.